cumprimento a igreja de novo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos dar a palavra do Senhor esta noite. Vamos dar uma breve, aleluia, das palavras que o Senhor colocou no coração. O livro de Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 1 a seguir. Glória a Jesus. Livro Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 19. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém? Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicomoro, ou em uma figueira brava, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. E ele descendo a toda a pressa, e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara como homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Glória a Deus. Podemos aceitar, glorificando e bendizendo, e caiu ali. E muito me alegrou essa palavra, porque a história desse homem é uma história, louvado seja Deus, que serve por exemplo de nossa vida, ou seja, se passou em uma alfândega, e havia um homem por nome de Levi, e esse homem, ele trabalhava, aleluia, na coleta, ele estava sentado, recolhendo imposto naquele lugar, e esse homem também era publicano. Mateus, aquele que escreveu o Evangelho de Jesus Cristo, Mateus, ele era um dos publicanos. E a Bíblia diz que quando, aleluia, o Senhor Jesus olhou para Mateus, ele só falou uma palavra. Não precisou falar muito para o impacto da palavra que saiu da boca de Jesus Cristo entrar no coração daquele homem, e aquele homem sentiu o desejo de entrar com Cristo. Jesus olhando para ele disse: segue-me. E a Bíblia diz que Levi estava trabalhando, colhendo impostos a sentar. E a Bíblia diz da seguinte forma: e deixando tudo que estava fazendo, seguiu Jesus. Agora você imagine o chefe desse homem, por nome de Zaqueu, chegando e vendo, aleluia, que o teu empregado havia deixado os seus afazeres para seguir um homem por nome de Jesus, porque os outros que estavam ali naquele lugar, aleluia, quando Zaqueu chegou e perguntou: ei, onde está Levi? Que era para estar sentado aqui, aleluia, colhendo impostos. Alguém disse: passou um homem por aqui, por nome de Jesus, e não precisou dizer outras palavras, olhou para ele e disse: segue-me.
Simplesmente ele deixou a caneta, deixou os papéis tudo aqui e saiu andando atrás desse homem. Aleluia! E surgiu no coração do chefe dos publicanos, Zaqueu. Quem é esse Jesus? Eu preciso conhecê-lo. Eu preciso vê-lo. Eu preciso saber o que ele é para o meu empregado deixar os seus afazeres e seguir a ele. E a Bíblia diz que quando Cristo chamou, aleluia, Levi resolveu então chamar todos os seus amigos, aleluia, publicanos que trabalhavam na sua mesma função para dar um banquete. E a Bíblia vai falar que junto com o banquete estava alguns dos discípulos de Jesus Cristo, que Cristo já havia o chamado. E naquela mesa, rodeada de pessoas se alimentando, pessoas louvando e agradecidos seja Deus, comemorando, outros chorando, outros se alegrando porque Zaqueu, aleluia, ou seja, Levi havia abandonado o seu trabalho e agora o seu amigo já não estaria mais ao seu lado para trabalhar e conversar, trocar os seus vocabulários no dia a dia. Levi resolveu fazer um banquete. Nesse banquete, Cristo estava à mesa. Zaqueu não pôde estar presente nesse banquete, porque dizem os publicanos, tem muita coisa a fazer, menos estar no banquete onde Cristo está. Pessoas que lidavam muito dinheiro, pessoas, aleluia, louvado seja Deus, que mexem com muita grana, não tinha tempo para estar no banquete aonde Cristo e todos os seus trabalhadores estavam assentados. Mas a Bíblia diz que o nome Jesus ficou gravado sobre o coração de Zaqueu. E certo dia, Jesus Cristo, como não parava, Cristo não era preguiçoso e continuava assim ainda fazendo a obra do Pai, a Bíblia vai dizer que Cristo está entrando, ou seja, está no caminho a Jericó. Alguém que estava na beira do caminho, aleluia, louvado seja Deus, que viu que Cristo estava entrando na cidade de Jericó, correu para dentro da cidade, para quê? Para anunciar que ia entrando aos portões da cidade um homem que curava, um homem, aleluia, que libertava, um homem que realizava milagres. E a multidão dentro da cidade começou-se a aglomerar. E Zaqueu descobriu que esse homem era por nome de Jesus. E surgiu no coração dele saber. Hoje eu vejo quem que é esse Jesus. Hoje eu fico sabendo quem que é esse Jesus. E a Bíblia diz que ele não podia ver, porque dentro da cidade havia uma grande aglomeração de pessoas, aleluia, se reunindo para ver quem é Cristo, e Zaqueu era de estatura pequena. Então ele tentou, aleluia, louvado seja Deus, descobrir uma estratégia para poder saber quem era esse Cristo e que simples palavra era essa que ele havia dito, o que tinha esse homem para cair a atenção de Levi. Hoje eu vejo quem é esse Jesus, e a Bíblia diz que ele subiu em uma figueira brava. Zaqueu ele precisou enfrentar alguns obstáculos para ver quem era Jesus. Zaqueu ele precisou, louvado seja Deus, ser taxado como louco ou como um homem, aleluia, sem rumo e sem direção, para poder ver quem era Cristo. Zaqueu ele precisou, aleluia, ouvir as pontas de pessoas dizendo: para com isso, você é chefe dos publicanos, por que você vai subir nesse lugar para querer saber, aleluia, se um homem que vem te apresentando por dentro da cidade, para que isso? Mas o que mais, aleluia, me atrai a atenção nessa história é que quando Levi foi chamado por Jesus Cristo, louvado seja Deus, o intermédio da vida de Levi, que foi chamado por discípulo, o patrão de Levi ficou com a vontade e o desejo de conhecer quem era Cristo. Porque Levi já não era mais o mesmo homem.
Levi havia rejeitado as muitas fraudes, porque tinha defraudado também pela ordem de Zaqueu. Pessoas, Levi era um homem que tinha dinheiro, porque estava na alfândega sentado cobrando impostos. O dinheiro que ele recebe não pode ser maior do que essas simples palavras que Jesus falou para ele ter deixado a sua função. E o que chama atenção nessa palavra é que Deus nos dá uma lição. Que quando Ele chama a minha vida e a tua vida como discípulo, aonde quer que nós estivermos, nós produzimos a sede entre as pessoas de querer saber quem é esse Jesus Cristo em que nós servimos. Nós faz um desejo nas pessoas, nós temos que fazer que o desejo da pessoa aumente a cada dia. Por quê? Porque nós fazemos coisas e nós deixamos tudo o que nós estamos fazendo para seguir Jesus Cristo por uma simples palavra: eu te escolhi para ser o meu discípulo. Não que nós caminhamos, será que as pessoas têm o desejo de conhecer quem é Cristo? Onde nós estudamos, será que as pessoas têm o desejo de saber quem é Cristo por intermédio de nossas vidas? Onde nós andamos em nosso trabalho, será que nossos amigos de nosso trabalho têm o desejo de saber quem é Cristo por intermédio da minha vida e da tua vida? Por você ter deixado tudo o que você fazia e hoje você segue Jesus? Ou ela tem percebido que você não largou nada do que você fazia? Porque se elas percebem que nós não largamos o que nós estamos fazendo para seguir esse Jesus Cristo para eles não têm o desejo de saber e de conhecer quem é esse Cristo. Por quê? Porque se conhecer esse Cristo é continuar fazendo as mesmas coisas que ele fazia, mas eu nunca eu prefiro não conhecer. Nada vai mudar. A história não vai mudar. A rotina não vai mudar. Aquele patamar de vida vai continuar sendo o mesmo, não vai mudar. Para que eu preciso conhecer a esse Jesus? Levi foi diferente. Levi, quando Jesus chamou ele, falou: segue-me. Ele largou tudo aquilo que ele tinha. Ele não se importou o que as pessoas iam dizer para ele. Ele não se importou que ia trazer algum certo tipo de prejuízo na sua questão financeira. Ele não se importou. O que ele estava preocupado é isso aí, andando após Cristo, para aprender tudo que Cristo tinha para ensinar para ele. E Cristo só pode ensinar que ele larga tudo para seguir ele. Só pode ensinar essas pessoas. Mas aquele estava lá, por intermédio de Levi, o teu empregado, que deu como testemunho largando tudo que tinha. Falou: rapaz, ele largou até o serviço, o salário que eu ofereci para ele, por amor desse Jesus aí, então eu preciso saber quem é Jesus. E lá estava Zaqueu em cima de uma figueira brava. Olha o nome, figueira brava. O que é isso? Figueira brava ou barreira brava que seja. Olha o nome disso. Eu não tenho nem coragem só pelo nome de dizer que eu sou desse negócio. Mas Zaqueu, ele enfrentou dificuldades sobre as suas vidas. Quem sabe se tivesse espinho nessa figueira ou nessa barreira brava, Zaqueu, para ver Jesus Cristo, ele teve que enfrentar os espinhos. Zaqueu, para Cristo entrar dentro da casa dele, ele teve que sofrer ao subir na barreira ou na figueira brava. Ele falou: ainda que venham os espinhos, mas eu levarei Jesus Cristo para a minha casa. Eu verei quem é esse Jesus. Não havia nada que impedia. E Jesus entrou naquela cidade. A multidão estava aglomerada, tudo em volta de Jesus Cristo. Não dava para ver, Zaqueu subiu e agora conseguiu ver quem era Jesus. E ele estava olhando com intensidade. Se eu pudesse conversar com ele, se eu pudesse dialogar com ele,
Se eu pudesse saber qual é essa palavra, porque essa palavra teve tanto poder, uma simples palavra de tirar o meu emprego. Se eu pudesse falar com ele, eu ia sentir o que essas palavras transmitiu para ele. Era o desejo dele. As pessoas que estavam na cidade queriam ver Jesus, queriam saber o que ele estava fazendo. É como o Lucas disse hoje lá na mesa. Tem três tipos de multidão. Uma que quer ver o milagre, que crê no poder de Jesus Cristo, e crê que Cristo veio para libertar e para salvar. Outros que veio por curiosidade para saber o que vai acontecer. E os fariseus para procurar o defeito, para poder julgar e apontar. No caso, havia duas multidões e uma só pessoa que cria no milagre e que Jesus Cristo poderia fazer alguma coisa na tua vida. Zaqueu, Jesus Cristo percebendo que havia um só que queria de verdade ver a ele, que queria de verdade, aleluia, se dialogar com ele, gritou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Louvado e agradecido seja Deus. E quando Deus chama alguém, as pessoas ficam abismadas quando Jesus chama alguém. Poxa vida, como ele conseguiu chegar aqui em cima? Tanta pessoa que tão fácil para ele pousar em casa, porque Zaqueu andando de descer da figueira. Zaqueu ainda tem que, louvado seja Deus, dá um jeito de sair daquele rosto que ele dá para Jesus pousar na casa dele. Mas o Senhor escolheu Zaqueu. O Senhor olhou e disse: Zaqueu, desce agora dessa figueira brava, onde você enfrentou o Espírito, onde você teve dificuldade para subir, para me ver, porque hoje me convém entrar e pousar dentro da tua casa. O milagre ia acontecer, estava aberto, acontecer na casa e na vida de Zaqueu. Deus não escolhe pessoas que estão facinho para levantar. Não. Jesus não chama essas pessoas que estão facinho para entrar na casa e transformar. Ele escolhe pessoas que estão com alguns ossos. Pessoas que estão com algumas dificuldades. Pessoas que estão com alguns problemas sobre a tua vida, e ele fala: ei, as pessoas vão donar para você, é você mesmo que eu chamo, desce agora desse lugar, porque me convém entrar na tua casa e fazer milagre na tua vida e na vida de tua família. E é por isso que nós estamos aqui, porque todos nós tínhamos alguns enroscos sobre nossa vida, todos nós estávamos nos espinhos em meio às feridas bravas, enfrentando, louvado seja Deus, dificuldade. Mas surgiu em nosso coração querer saber quem era Jesus. E Jesus olhando para mim, para você, dizer: desce nesse lugar, porque eu vou entrar primeiro na tua vida. Eu quero te ver primeiro, olho a olho, Zaqueu. E depois, Senhor, depois eu vou entrar na tua casa. Vou começar a salvar a tua família. Vou começar a libertar todos da tua família. É a palavra de Cristo, a palavra do Evangelho. Primeiro, eu vou chamar o ângulo. E depois que o ângulo olhar para mim, e eu conversar com ele, e ele compreender e entender que não existe dinheiro, que não existe nada nesse mundo, que não existe nada nessa terra, aleluia, que pode substituir a minha palavra, eu entro na família e começo a libertar o pai, e começo a entrar na mãe, e começo a trabalhar sobre a irmã, e começo a trabalhar sobre todos que estão na roda. E assim que a acontece, eu vou entrar na casa da Gilmara, eu vou olhar para a Gilmara e vou dizer: Gilmara, você sabe que as minhas palavras, as minhas são maiores do que tudo. Sim, Senhor, eu sei, Gilmara, as minhas palavras é maior do que esse mundo, as minhas palavras são maiores do que o teu esposo, a minha palavra é maior do que tudo aquilo que o mundo tem para te oferecer. Você reconhece, reconheço. Então eu vou entrar lá e vou salvar Lucas, vou salvar Lisbeth, vou salvar Rodrigo, vou salvar Hilda, vou salvar Valdir, e você vai ver a minha obra sobre a vida da sua família. Jesus Cristo faz assim.
aleluia. Ele não se engana em toda a tua obra, aleluia. Jesus Cristo de Nazaré, aqui, irmão, é para quem crê, isso é para quem crê, e a palavra de Cristo, é isso que ele disse. Segue Levi, eu vou deixar tudo que eu faço agora, Senhor, porque não me convém mais cobrar imposto, não convém mais, aleluia, eu defraudar, não convém mais eu me enganar, eu estou deixando tudo e estou te servindo, e o meu patrão, ele vai ficar sabendo, e aí, ele vai vir atrás de querer saber quem é esse Jesus que me tirou da lama, quem é esse Jesus que me tirou das trevas. Você é Levi, escolhido por Deus para ser a diferença do meu trabalho, você é escolhido por Deus para ser a diferença na tua escola e aonde quer que você vá. Você é daquele que foi chamado do meio dos espíritos para você levar a salvação para dentro da tua casa. Se beber, vai beber mais. Se abusar, não vai mais. Se prostituir, não vai mais se prostituir. Se ela na macumba, Jesus vai tirar. Se ela no fonte, Jesus vai libertar. Mas se ele vai salvar a família, vai. Por intermédio da minha vida e da tua vida, porque a palavra dele é fiel e é verdadeira e não falta vazia e não falha. Zaqueu, desce agora, porque me convém hoje pousar na tua casa. A Bíblia diz que quando Zaqueu desceu, a multidão estava parada, eu não acredito. Tanto de nós aqui para ele chamar e pousar em casa. Zaqueu que estava tudo enroscado lá, ele foi chamado. E a Bíblia diz que Zaqueu desceu mais que depressa. E ele disse: Senhor, estou tão alegre em te receber, porque a Bíblia diz, e ele recebeu ao Senhor com alegria. E quando ele recebeu com alegria, ele entrou na casa de Zaqueu, estavam toda a mesa, e a Bíblia diz, e levantando Zaqueu, louvado e agradecido seja Deus. Diz assim a palavra, olha só, entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Você sabe o que é fruto digno de arrependimento? É aquilo que João Batista disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, produzir culto digno de arrependimento. Aí chegou a soltar diante deles e algumas pessoas diante deles também. Como que é esse negócio de fruto digno? Como é que é? Como que é produzir fruto digno de arrependimento? Ele diz: se você tem duas túnicas, você está olhando que aquele não tem nenhuma, você tira uma e dá para ele. Assim também como o alimento de você, ó guarda, porque os guardas vieram questionar ele sobre isso também. Você não deve mais atender as pessoas, você não deve receber mais suborno. Sejam louvados, sejam livres de tudo isso que o adversário tem para fazer. O servo do Senhor, quando ele é chamado, o que acontece sobre a vida dele é produzir frutos dignos de arrependimento, ou seja, dividir o que tem com o próximo. Agora eu não vou dar o meu tempo para o Lucas. Se eu tenho dois, só quero. E se eu der, porque Deus me mandou eu dar. Eu já tenho terno que Deus falou: ó, tira esse terno, você lembra daquele terno que você nunca usou, está aqui de prova e vai de prova. Você acabou de comprar ele. Você comprou ele faz 2 dias. Eu falei: Jesus, o melhor terno, mais caro, pega ele lá no meu cérebro. Por uma simples palavra, eu falei: Senhor, como que eu fui falar isso? O que aconteceu? Eu estava pregando numa determinada igreja, e aí no final do culto, o pastor pegou o microfone e falou: olha, amanhã vai ter brechó aqui na igreja para ajudar a igreja. Olha como Deus trabalha. Aí eu peguei no painel dele e falei: esse daqui vai estar lá também? Ele falou: meu filho, esse é o filho único, o único que eu tenho. O Espírito Santo falou: agora você vai pegar o seu, aquele que está lá no seu guarda-roupa, classificado. E você vai chamar o meu servo para ir até a tua casa. E quando chegar lá, você vai dar para ele o seu. Louvado seja Deus. O Espírito de Deus sabe trabalhar. Se ele me falar, eu dou. Se ele não me falar, eu não vou dar. Quem é que quer dar um sapato e só tem 2? Mas uma coisa que nós não devíamos negar de repartir aquilo que nós temos,
é aquilo que nós recebemos do Senhor. Nós temos que olhar as pessoas aí fora, sem aquilo que nós recebemos, porque nós temos e não é pouco, é muito da parte de Deus. E fala aí, vem cá, porque ninguém tem fruto digno de arrependimento. Você sabe, Jesus Cristo que me salvou, Ele também quer te salvar. Receba isso e pega para você essa libertação que eu recebi também. Toma e pega para você. Pega para você essa palavra de libertação para você e para a sua família. Pega para o seu vizinho. Pega para aquele que está no seu trabalho. Pega para todo mundo. Aleluia. Mas quando nós olhamos a igreja desse século, nós percebemos que se nós tratarmos acerca de fruto digno de arrependimento e seguir a ordem do fruto, e se a ordem fosse somente essa, a igreja não estava arrependida. Porque dificilmente nós queremos pregar nas salas d'aulas, nós queremos estar nos congressos. Nós queremos estar nas vigílias, nós queremos estar tocando pandeiro, cantando corinho, nós queremos tudo isso, menos dar ao próximo aqui, o que ele não tem, mas o que nós temos que nós podemos dividir com ele, que é a alegria de estar na presença de Jesus Cristo. Zaqueu olhou e falou: Senhor, eu resolvi dar metade, ou seja, a primeira parte, porque a segunda parte era dele, ele tinha duas partes. Ele falou: eu vou dar metade. Ou seja, ele estava dividindo com o próximo. O próximo não tinha, ele ia dar metade. Senhor, resolvo eu dar metade daquilo que eu tenho. Se porventura eu tenho defraudado alguém, eu restituirei 4 vezes mais de tudo que tenho roubado. Senhor Jesus olhou para ele e falou: ei, hoje a salvação entrou nessa casa. Por quê? Porque quando nós produzimos fruto digno de arrependimento, que é dividir o que nós temos com os pobres, e se nós fazemos com alguém roubando, ou tirando, ou defraudando alguém, e nós arrependendo para ele, se ele quer dizer: eu defraudei você, mas está aqui, porque agora eu quero, aleluia, que Jesus faz uma obra na minha vida, como eu te devolvo o que não é meu, mas o que é teu, que sempre, há tempos atrás, esteve comigo. Nós somos salvos. Porque não adianta, olha só, tempo não apaga pecado. O arrependimento apaga. Pessoas roubamos lá no nosso trabalho alguma coisa, e passou-se um mês, nós esquecemos disso, nós estamos em falta ainda. Mas a porta ainda está aberta, o Senhor ainda quer, aleluia, nos dar a salvação. O Senhor quer nos salvar. E nós precisamos nos arrepender. Aquilo que não é teu, não é teu. O que não é teu, não é teu. Mas o que é teu, tenha certeza que vai chegar em suas mãos, mesmo ainda não estando. Porque o Senhor Jesus, quando Ele promete algo para a minha vida e para a tua vida, ainda que demore, mas vai acontecer, vai chegar, você vai receber, você vai ganhar. Não precisamos pegar e tentar defraudar ninguém para receber o que o Senhor nos prometeu. Essa é uma questão séria de se tratar. Aqui eu quero falar com calma, com os irmãos. Senhor, eu resolvi dar o que eu tenho para os pobres. O Senhor Jesus qualquer fruto de arrependimento. Senhor, e se eu tenho também roubado alguém, defraudado alguém, enganado alguém, eu também vou restituir 4 vezes mais. Aí o Senhor falou: opa, então hoje a salvação entrou nessa casa. Porque Zaqueu estava com aquilo que não me pertencia, e não era por pouco tempo. Era por muito tempo.
Às vezes nós somos acostumados a pegar coisas. Esses dias, irmãos, eu tomei uma repreensão do Espírito Santo de Deus, porque tinha umas roupas velhas no meu trabalho, e o que aconteceu? Aconteceu que houve a limpeza na obra. E eu falei, bom, essas roupas estão velhas, então eu vou pegar e vou levar para mim poder trabalhar. Eu peguei e trouxe para casa. No outro dia, o homem apareceu perguntando da blusa. Dentro de mim estava remoendo uma camisa velha. Dentro de mim estava remoendo. E eu pensei, Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. Eu vou entregar para esse homem essa roupa. Eu vou entregar para esse homem essa roupa. Não importa que é uma agulha, não é teu, não é teu. Não importa que faz um ano atrás que você pegou e hoje você tem a consequência daquilo que não é seu, mas que é da outra pessoa. Devolva, para que a salvação entre sobre a tua casa, para que a salvação entre sobre a tua vida. O que não é teu e acabou. Nós temos que fazer de algo muito sério, isso é muito sério, irmão. Você sabe, isso não é brincadeira. Isso é mandamento do Senhor. Estava entre os 10 mandamentos que o Senhor deixou para Moisés. E os mandamentos não serviam para santificar ninguém. Os mandamentos não serviam para salvar ninguém. Você sabe para que serviu o mandamento? Para quem era pecador. E nós somos pecadores. O mandamento nos mostrava a santidade de Deus. Mostrava ao povo do Senhor a santidade do Deus que eles estavam servindo. Não adulterarás, não roubarás, não levantarás ao segundo, não roubarás. O Deus que você serve é santo. Ele não permite que você pegue essa parte e se leve embora para a sua casa se ela não for tua. Mas aquele que arrependeu, e todos aqueles que o Senhor chama, tem que se arrepender para o Senhor. Se eu tenho pego algo de alguém, não importa se é muito tempo atrás, eu restituirei, eu devolverei para ele, para que a salvação entre na minha casa, para que a salvação entre sobre mim. Quantas vezes, irmão, eu mesmo por mim desejei ter coisas que estavam ao meu alcance. É como a pregação que eu ouvi no queijo. Davi teve a oportunidade de comer o queijo dos irmãos dele quando estava levando para o meio do campo de batalha. Ele estava sozinho no caminho, mas não comeu. A ocasião, você já ouviu essa frase? A ocasião faz o ladrão. O servo do Senhor não pode ser isso. O servo do Senhor de forma nenhuma pode levar esse nome de ladrão. Porque a salvação tem que entrar sobre a tua vida para você levar sobre a tua casa. O Senhor falou, sabe, eu se arrependi. Então a salvação hoje entrou na casa dele. Porque esse também é filho de Abraão. O filho do homem não veio senão para resgatar aquilo que estava perdido. Você e eu estávamos perdidos, ele veio para nos livrar, nos resgatar. Não importa aquilo que nós fazíamos atrás, mas o que importa é que nós devemos deixar tudo que nós fazíamos lá no mundo e seguir a esse Jesus Cristo para que a salvação venha entrar na nossa casa, para que ele venha nos chamar e nos levantar. E aleluia, louvado seja Deus, nos dá a alegria de estar na presença dele. Se coloque em pé em nome de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Eu quero pedir para os irmãos que guardem essa palavra bem no coração dos irmãos. Tá? É por intermédio de tua vida que a tua família vai ser alcançada. Quando você olhar para Cristo, quando você olhar não só a família, mas como as pessoas que você deseja. Se a família vai estar na presença de Deus, então são pessoas que você deseja, por intermédio de tua vida. Porque eles vão ver a diferença lá no trabalho, lá na escola. Eles vão sentir o desejo também de conhecer quem é esse Jesus. Eles vão sentir o desejo de saber quem é Jesus Cristo de Nazaré. Feche seus olhos para a glória do Senhor Jesus. Vamos orar a Deus em nome de Jesus Cristo. Senhor eterno, Pai, bendito é o teu nome, ó Deus amado e querido, esta noite.
Senhor, a tua palavra foi entregue segundo o teu Espírito, ordenou no coração que fosse transmitida. E eu peço a ti, Senhor amado e querido, que o Senhor possa agora visitar o íntimo dos corações dos teus servos, porque o Senhor é aquele que conhece, porque o Senhor é aquele que sabe, o Senhor é aquele que, ó Deus amado e querido, que sonda, meu Deus amado, a vida dos teus servos. E peço a ti que o Senhor possa colocar no coração dele desejo, meu Deus, se estão errados de se consertar, se pecaram de interromper, em nome de Jesus Cristo, ó Pai amado e eterno, pedimos misericórdia e perdão pelas nossas falhas, mas que também viemos nós lembrar dos pecados, ó Pai, pelo teu Espírito, lembrar dos pecados que cometemos que ainda não pedimos, perdão aqui, ó Pai, para a glória do teu nome, Senhor amado e querido, entra dentro de nossa casa, vai, Senhor, por intermédio de nossa vida, alcançando a família, vai por intermédio de nossa vida, alcançando a parentela, a vizinhança, para a glória do nome de Jesus Cristo. Nós pedimos a ti, Senhor, trabalha de forma poderosa, trabalha de forma sobrenatural, dando vitória, dando alegria, dando, Senhor amado, a virtude do teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Adore ao Senhor Jesus, Senhor, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E às vezes sem querer, você começa a reclamar, porque se cansa de lutar e não vê nada. Deus vai dar vitória. Depende do arrependimento da tua igreja. O Senhor Jesus Cristo é aquele que salvou a minha vida e a tua vida para servir a Ele. Eu e você somos discípulos de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Louva ao Senhor, louva ao Senhor. Continue com o seu nome fechado de louva ao Senhor. Louva ao Senhor essa noite. Louva ao Senhor essa noite. Em nome de Jesus Cristo. Levanta ele com tua alma. Levanta ele, louvado seja Deus. Para a vitória possa chegar. Para que você louva ao Senhor Deus.